Desculpas, desculpas, não canso de ouvir. Oxe, que é meu cenário, rapaz. Ó, vou montar um cenário da hora aqui. Que tem essa cortina. Lá fora. Aqui eu vou botar o nome Multideia. Vou comprar uma câmera legal. Vou botar uma iluminação bem show também. Para o negócio não ficar radiante. Parecer um negócio celestial. Mas enquanto tudo isso não acontece, vamos ficando com essa imagem aí de farinha de trigo o tempo todo em seu ninho. Misericórdia. Fala tu, mãe, fala tu. Desde os 11 anos eu era crente, saí da igreja achando que ia ser gente, mas quebrei a cara, não sacaram mais os dentes, voltei pra Jesus e hoje eu vivo contente. Amém. Olhando pelos dias de hoje, a pessoa que eu sou e a pessoa que eu era, eu sinto que antes eu era muito ruim, não valia um bombom. Eu sinto assim, olhando, se eu tivesse um encontro, eu ia falar, cara, na moral, você tá mal, hein? Tem muitas coisas, tá ligado o Titanic, né? Foi eu que afundei. Só que meu pai, ele tem um plano. Jesus, ele tem um plano. Deus, ele tem um plano muito incrível. E ele, de alguma forma que eu ainda não sei explicar, ele salvou a minha vida. Hoje eu não vou dar o meu testemunho pessoal. Eu quero falar aqui sobre as ovelhas. Jesus, em N momentos, ele usava aí ilustrações a respeito das ovelhas. Isso porque na região que ele estava, ali tinha muitos pastores de ovelhas. Tinha um lugar que você jogava uma pedra no meio da rua, você acertava ali fácil uns 5 pastores de ovelhas. Então, uma forma mais fácil de ilustrar seria a questão das ovelhas. Para começar, vamos pegar um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ali em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, que se aproximavam os publicanos e os fariseus para ouvir Jesus. Naquela época, as casas elas tinham a parte que era a laje, como a gente conhece hoje. Ali eles saíam para fora. E ali as pessoas elas faziam refeições ali em cima, porque dentro da casa era muito quente e muitos também dormiam ali em cima e de longe já dava para se ver. Por isso ali os publicanos e fariseus conseguiam ver Jesus pelo lado de fora ali comendo. E ali eles ficavam murmurando e falando, este recebe e come com pecadores, que horrível. Só que Jesus sendo muito sábio, Jesus ele entende que eles estavam murmurando porque ele fazia aquilo. Então ele propõe uma parábola. Um momentinho, agora uma parábola. E aí ele começa a contar a parábola. E essa é a parábola da ovelha perdida. Presta um pouquinho de atenção aqui que vai valer a pena. Então Jesus lhe propôs esta parábola. Qual dentre vós, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai procurar a que se perdeu? Se você tem 100 reais, você deixa 99 reais na rua e vai procurar um real que se perdeu? Não precisa ser muita coisa em matemática para entender que 99 é mais do que uma. A tradução deserto não foi muito feliz aqui nessa versão na Bíblia. Em hebraico existe um morro, que é aquele morro que faz assim, que faz um formato assim, aquele que sobe e desce. E existe um outro tipo de morro também, que é aquele morro que tem um penhasco, ele só sobe, ele não desce. Em lugar de deserto, tem uma palavra em hebraico que descreve esse tipo de morro, onde ele deixaria ali as ovelhas e ele iria procurar. As ovelhas, ela nunca poderia atravessar para ir para o outro lado porque tem um penhasco. A ovelha ela é cega a 1 km de distância. A 1 km a ovelha já não enxerga mais nada. Ela não tem garras para se defender, ela também não tem dentes afiados, ela não tem chifre, é um dos animais com o pior senso de direção possível. Então se uma ovelha se perder, esquece, ela nunca irá voltar. É necessário que alguém vá atrás e de preferência o seu pastor. No versículo 5 tu vai ver que o pastor ele acha a ovelha e coloca sobre os ombros e a leva com muito júbilo, com muita alegria, radiante de felicidade. Versículo 6 vai dizer, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos, pois achei a minha ovelha que estava perdida. Jesus ali ele faz uma parábola. E ele é o pastor dessas ovelhas. E essas ovelhas somos nós. E talvez essa ovelha que estava perdida seja eu ou é você. E se alegra muito pela ovelha que estava perdida. Porque quando você recupera aquilo que se perdeu, não tem preço. E vai continuar dizendo. Lá no versículo 7, vai dizer assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um pecador que se arrepende é muita coisa para Deus, é muito significante. Nunca pense que você não tem significado para Deus.
Porque se houvesse apenas você no planeta Terra, Jesus mesmo assim desceria e ainda morreria por ti. Deus, ele olha lá do alto, mas ele tem a visão microscópica. Ele olha para você como se você fosse o único ser humano da Terra. Ele te dá total atenção. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas ao mesmo tempo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é onipotente porque ele pode todas as coisas, inclusive mudar a sua situação. Se você está sofrendo hoje, se você está num momento de tristeza, talvez você esteja por esse vale que essa ovelha ela também estava enfrentando, porque o caminho de volta para casa ela nunca encontrou. Ela precisou que alguém fosse buscar. Talvez você ache que não tem ninguém que queira te buscar, mas essa pessoa ela já saiu em busca de você. E se você está assistindo esse vídeo, é um grande sinal de que ela já te encontrou. Aqui você vai ver mais uma comprovação do que eu falei lá em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Estamos agora em Mateus capítulo 18, versículo 12, que diz assim, meu querido: que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? É claro, ele vai deixar lá nos montes, onde não tem risco de perda, e vai procurar aquela que se perdeu. As ovelhas ela tem uma qualidade diferente de outros animais. Ela reconhece a voz do seu dono. João capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para este o porteiro abre. Então as ovelhas elas nunca esteve sozinhas. Aquele que entra por cima, aquele que salta é salteador. Aquele que entra pela porta, esse é o dono da ovelha, ele as chama para fora e as conduz. Certa feita, vou contar que não é pecado. Então deixa de suspeita. Esse dia foi engraçado. É o momento. Certa feita, eu estava na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. E ali havia um irmão em Cristo que ele tinha algumas ovelhas. E ele resolveu me mostrar. Eu estava comportando por ali, tinha ido visitar ele. E ele foi me mostrar essas ovelhas que ele tinha. Eu nunca tinha visto ovelhas. E me bateu uma curiosidade de saber assim como que elas eram. E aí eu fui, ele abriu o aprisco e ali as ovelhas saíram. Ele chamou, ela saiu para fora. E aí eu tive a curiosidade. Eu achei que ela seria tocada como qualquer outro animal. Eu resolvi tentar colocar elas para dentro do aprisco novamente. Fui andando devagar e elas me olhando desconfiada. Eu fui pelo lado assim, em que não dava para elas passar. Comecei a abrir os braços e tentar ir tocando. Vamos entrar, ó, aprisco. E ali elas começaram a ficar doidas. Começou tudo a ficar zoada. Uma batendo na cabeça da outra. Já viu aquele estouro quando amarra um negócio assim na virilha? 7 vezes pior do que um bicho daquele. Tudo doida e gritando. Uma mistura de misericórdia com socorro. Misericórdia, socorro. E de repente uma delas escapou. Passou correndo assim do meu lado. O aprisco tinha a porta muito grande. Bem grande mesmo, bem grande. Só que elas ficaram desorientadas. Elas não queriam entrar ali. Elas estavam apavoradas e com medo de mim. Porque elas não conheciam minha voz. Vamos entrar. E ali ela correu e passou assim... em uma pequena abertura que tinha na cerca, e ela foi para outro lado lá. Eu fiquei meio envergonhado, falei, vixe, o irmão ele me mostrou essas ovelhas aqui, eu fiz esse auê com elas. Aí eu falei, irmão, vou buscar outra ovelha ali que se perdeu. Aí falou, não adianta, quanto mais você correr atrás dela para pegar, mais ela vai tentar fugir, porque ela não lhe conhece, ela não conhece sua voz. Desde que depois eu mesmo vou lá buscar. Para terminar, João capítulo 10, versículo 4 vai dizer assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Na nossa cultura aqui da América do Sul, a gente tem a ideia de que os animais eles são conduzidos por trás. Vai o rebanho na frente, vai o gado na frente, o cavalo atrás. Vai as ovelhas na frente, vai o dono atrás. Só que na cultura oriental, se a gente mudar um pouco a visão, a gente vai ver que está diferente. A gente vai ver que o pastor ele vai à frente chamando as ovelhas e todas elas vão seguindo eles atrás. Nós temos que seguir o nosso mestre. Nós devemos sempre deixar Jesus ir na frente de nossa vida. E não querer que a gente vá na frente e Jesus nos acompanhe. Não é assim. Esperar andar como quisermos aqui nesse mundo
fazendo tudo o que a gente desejar, achando que tudo pode. Paulo já dizia que todas as coisas lhe são lícitas, mas nem tudo lhe convém. Há coisas que não combinam para aqueles que decidiram seguir uma vida diferente. A palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Em breve Jesus ele voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória, e todo olho verá. Então queira você estar se preparando a cada dia para esse grande encontro. Você é a ovelha, Jesus é o pastor e todos nós seguiremos a Ele. Porque se você é uma ovelha perdida, pode ter certeza que Ele já está te buscando neste momento. Desde os 11 anos eu era crente, saí da igreja achando que ia ser gente, mas quebrei a cara, não sacaram mais os dentes. Voltei pra Jesus e hoje eu vivo contente. Amém!